Olá pessoal, meu nome é Adriano e esse é o canal Meu Propósito. No vídeo de hoje eu gostaria que parássemos um pouco para pensar por que acontece de que às vezes nós vemos a igreja crescendo, a nossa unidade, né? Nossa unidade na igreja crescendo e de repente ela para de crescer, né? Ou ela começa a declinar e alguns membros eles começam a se afastar. E às vezes a gente vê a proclamação do evangelho, missionários, a gente trabalhando com o vizinho, com o parente, e a coisa não acontece, não sai do lugar. No estudo do Vem Segue-me dessa semana, lá no livro de Alma, a igreja ela passou por um momento de crescimento e ela teve um momento que ela começou a declinar, ela começou a cair. E eu gostaria que nós pudéssemos prestar bem atenção por que isso aconteceu. Vamos começar lá em Alma no capítulo 4, no versículo 5, que diz o seguinte: E aconteceu que no 7º ano do governo dos juízes, aproximadamente 3.500 almas uniram-se à igreja de Deus e foram batizadas. E assim terminou o 7º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E houve paz contínua durante todo aquele tempo. Então, o que estava acontecendo? A igreja estava crescendo, muitas pessoas se batizando na igreja, muita paz, harmonia, igualdade e só crescimento, só crescimento. E aí nós vamos lá para o versículo 6, né? Alma 4, versículo 6. E aconteceu que no 8º ano do governo dos juízes, que o povo da igreja começou a tornar-se orgulhoso. É o quê? Orgulho. Por causa de suas excessivas riquezas e de suas finas sedas e de seus finos tecidos de linho e pelos seus muitos rebanhos e manadas e seu ouro e sua prata e toda espécie de coisas preciosas que havia obtido pelo seu trabalho. E por causa de tudo isso, engrandeceram-se aos seus próprios olhos e começaram a usar vestimentas muito luxuosas. Peraí, Adriano, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Quer dizer, então, que eu ser rico é pecado? Quer dizer que é pecado eu conseguir as coisas, eu querer ter uma melhor casa, eu querer ter um melhor emprego, eu querer ter um melhor carro, eu querer ter roupas melhores, isso é pecado? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? E é bom frisar que essas pessoas, elas conseguiram todas essas riquezas com seu suor, tá? Com seu trabalho honesto, tá? Mas tem um detalhezinho no finalzinho dessa escritura que diz assim: engrandeceram-se aos seus próprios olhos. Eles começaram a se achar melhor que as outras pessoas. Eles começaram a achar muito superior às outras pessoas, né? E aí isso começou a preocupar a alma e preocupar todos aqueles que estavam envolvidos na liderança da igreja, né? Que começaram a perceber essa mudança nas pessoas, no comportamento das pessoas. As pessoas iam prosperando materialmente e elas iam mudando o seu comportamento, né? Vamos lá no versículo 8, Alma 4, versículo 8. Porque viram e observaram com grande tristeza que o povo da igreja começava a engrandecer-se no orgulho de seus olhos e voltar o coração para as riquezas e para as coisas vãs do mundo. E eles começavam a desdenhar um dos outros e perseguir os que não acreditavam segundo a sua própria vontade e prazer. E o que eu quero frisar aqui nesse versículo: o grande problema não é você ser rico. O grande problema não é você obter suas riquezas e ter um bom carro, e ter uma boa casa e outras coisas mais. Mas a questão é, onde é que está teu coração? É dito aqui que o coração, eles voltaram os corações para as riquezas. Então o problema não é a riqueza, mas o que é de maior valor para você? É Deus? Ou são as riquezas?
para esse povo nesse momento foram as riquezas, tá? E aí nós vamos lá para o versículo 9 e 10, que diz o seguinte: E assim, durante este 8º ano do governo dos juízes, começou a haver grande contenda entre o povo da igreja. Contenda dentro da igreja. Discussão, problemas entre irmãos dentro da igreja. E assim havia inveja, disputas e malícia e perseguições e orgulho, excedendo até o orgulho daqueles que não pertenciam à igreja de Deus. No versículo 10, e assim terminou o 8º ano do governo dos juízes, e a iniquidade na igreja era uma grande pedra de tropeço para aqueles que a ela não pertenciam, e assim o progresso da igreja começou a diminuir. Então vamos frisar alguns pontos aqui nesses versículos 9 e 10. 9. Começou a ter contenda dentro da igreja. Irmão brigando com irmão. Irmão da organização tal brigando com outro irmão da organização tal. Ou os homens brigando com mulheres, mulheres brigando com mulheres. E aí muita inveja, muita disputa, né? E essa inveja, essa disputa, esse orgulho era tão grande que era maior do que as pessoas que não eram membros da igreja. Então, pessoas que não eram membros da igreja tinham um comportamento melhor entre eles do que essas pessoas que eram da igreja. Vê a situação. E foi crescendo essa iniquidade dentro da igreja até o ponto que as pessoas elas não tinham desejo de se filiar à igreja. Por quê? Porque os membros da igreja eles tinham um comportamento pior do que os que não eram da igreja. Então isso se tornou uma grande pedra de tropeço para o crescimento da igreja. Então, por que às vezes a igreja não está crescendo? Por que não está aumentando a frequência? Por que está sempre a mesma coisa? Porque faz vários anos que eu estou aqui e eu não vejo dividir a unidade, eu não vejo se tornar uma estátua. Por quê? Pode ser que o problema esteja em nós. Pode ser que o problema esteja na forma onde nós estamos colocando nosso coração. Pode ser que estamos colocando o coração nas riquezas ou colocando os corações em coisas que não deveriam ser mais importantes do que o Senhor ou os seus filhos. Porque quando o Senhor diz, quando faz a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. E aí nós vamos lá para o versículo 12. Alma 4, versículo 12. Sim, viu grande desigualdade entre eles. Alguns se enchendo de orgulho, desprezando os outros, virando as costas aos necessitados, e aos nus, e aos famintos, e aos sedentos, e aos doentes e aflitos. Então, aquele convênio que foi feito lá no batismo, de chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunho de Deus em todo momento, em todo lugar, começou a ser esquecido. Ninguém ligava mais para o seu irmão. Então, você quer saber se você é orgulhoso? Poxa, eu quero saber, Adriano, se eu sou orgulhoso segundo as riquezas desse mundo, segundo as coisas desse mundo. Você está lembrando do seu próximo? Você está lembrando de fazer sua oferta de jejum? Você está lembrando de cuidar daqueles que estão doentes, que estão aflitos? Você está estendendo a sua mão para seus irmãos? Porque o orgulhoso, ele vira as costas para o pobre. Essa é uma característica do orgulhoso, aquele que o coração foi tomado pelo orgulho. Então, se não estamos crescendo na igreja, talvez possa estar acontecendo isso, que aconteceu na época de Alma, na época da igreja, em que Alma havia instituído lá em Israel. Ok, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Eu sou muito grato por essa oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Se vocês acham que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhem. Eu gostaria de pedir isso para vocês. Compartilhe com o maior número de pessoas. Me ajude a crescer esse canal. Porque às vezes eu vejo que tanta coisa ruim são compartilhadas e de uma forma tão rápida e tão grande. Por que algo tão bom não pode ser compartilhado? Então vamos compartilhar de verdade. Forte abraço.